Tudo bem, meu caro pastor Tiago? Tudo Também, bem, meu caro Reverendo pastor Jaime. Joel. Tudo bem, graças a Deus. Vocês sabem que nos deram um tema na Fiel interessante, angustiante. Basta dizer que o nome é divórcio. E a gente sabe que divórcio parece assim, tem sentido de amputação. E a realidade brasileira, vamos falar de nós mesmos, né? A realidade brasileira, da igreja brasileira, evangélica, ela não é das melhores, porque esse é um assunto que tem sido controvertido, pouco debatido, em certo sentido, e os prejuízos são muitos. Mas eu gostaria de ouvir os irmãos com relação a isso, especialmente no que diz respeito à posição da igreja, seja a igreja batista, a igreja presbiteriana, a posição da igreja, e por que não dizer, aliás, fica melhor de pensar assim, a posição do irmão, porque é difícil ter uma posição hoje denominacional, a posição do irmão. O que o irmão pensa do divórcio? Interessante, enquanto eu não falava, eu lembrei de um vídeo parecido com esse que eu assisti uma vez, um bate-papo com alguns ministros norte-americanos, acho que tinha Tim Keller, Carson, Pastor Piper, e aí um deles estava ilustrando ali um senhor já com 50 anos de casamento, né? E alguém perguntou, o senhor já pensou em divórcio? Ele negou, divórcio? Nunca. Assassinato já, mas divórcio não. O ponto dele ali, ainda que fazendo essa piada, né? Meio de humor negro, mas era destacar que o divórcio não é ideal de Deus. E a gente pode dizer que a Escritura ensina que Deus aborrece o divórcio. Como o irmão disse, ele representa uma amputação, uma cisão que quebra os ideais de Deus para o casamento. Não que a Escritura não prescreva situações em que talvez haja até a necessidade do divórcio. E a realidade também mostra isso. As demandas pastorais com as quais a gente lida mostram isso. Quer dizer, que há certas situações que podem se tornar insuportáveis, mas por causa do pecado. Mas isso não muda o fato de que Deus aborrece o divórcio, porque ele só acontecerá quando há um pecado que não se pôde resolver, não se pôde equacionar no casamento. É possível que haja, sim, uma parte inocente, mas aquela parte culpada está incorrendo em um pecado sem penitência, sem arrependimento. Isso tudo, então, é muito triste. Então, quando a gente fala sobre este assunto, eu tendo a pensar que o que nós, como ministros, pessoas que estão ensinando a palavra de Deus, devemos fazer é afirmar, antes de tudo, o valor, a nobreza, a beleza, e se puder empregar essa palavra aqui, até o quão sagrado é, o quão especial é aos olhos de Deus a união do homem e da mulher, o casamento. Quer dizer, nós devemos fazer a afirmação do casamento, do que ele representa, do compromisso que ele representa, das juras que são feitas uns aos outros, dos votos que são feitos diante de Deus, diante da igreja. Quer dizer, na medida em que nós afirmamos o valor do casamento no nosso ensino público, nas nossas ministrações, no nosso aconselhamento, então eu entendo que assim nós estaremos prestando um serviço para a igreja, estaremos honrando o espírito da Escritura, o ensino da Escritura no que diz respeito à questão do casamento. E há situações, como disse, que quando o pecado ele se avoluma de maneira tal no relacionamento conjugal, poderão haver casos, eu entendo que acabe culminando no divórcio. A Escritura prescreveu essa realidade da dureza do coração do homem, né, que foi o que o Senhor Jesus Cristo disse, por causa da dureza do coração,
é que Moisés permitiu que a carta de divórcio fosse dada, né? E os laços fossem quebrados, quer dizer, aquele compromisso fosse de alguma forma desfeito, mas que isso vai deixar cicatrizes, que isso vai deixar marcas profundas, quer dizer, que isso vai produzir efeitos que afetam não só aquelas duas partes envolvidas, mas as famílias que se deram em casamento, né? E às vezes os rebentos, né? Os filhos, o fruto daquela família também. Quer dizer, a onda, né? de efeito que se dá com o divórcio, ela é muito destrutiva. Ela faz um mal muito grande. Mas, às vezes, talvez seja a solução horrorosa para um horror sem fim. Como já disse um amigo meu, né? Há situações assim que de tão insuportáveis, talvez o remédio seja este, mas é sempre muito triste quando esta saída precisa ser empregada. Então, eu penso que o que devemos fazer é afirmar o valor do casamento. Sem interromper ou impedir a iniciativa do pastor Joel, uma vez que ele foi bem amplo na sua colocação, eu perguntaria de forma mais específica, pastor Joel, qual a sua visão a respeito da postura quase generalizada de não poucos, por isso generalizada, que veem um segundo casamento e daí um terceiro casamento relacionado com o arrependimento. Porque quando a Bíblia diz que Deus uniu, não separa o homem, e apesar da controvérsia que há entre Marcos, onde Marcos não fala de uma excepcionalidade, mas Mateus fala de excepcionalidade, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Como é que o pastor Joel vê essa questão? Olha, a questão do divórcio em si já é complexa. E ela se torna ainda mais complexa quando damos um passo além, que é o passo do que fazer após o divórcio. Tem se tornado cada vez mais comum, e isso entra no pensamento da igreja dos nossos dias, cada vez mais comum a defesa de que, uma vez divorciados, por uma daquelas cláusulas excepcionais, né, que nós vemos, que nós entendemos como sendo a exceção, basicamente a violência, o adultério, algumas coisas ligadas a essas questões, mas é interessante que mesmo as cláusulas de exceção na Escritura não apontam para a permissão de um novo casamento. E, na verdade, quando começa a se discutir sobre divórcio hoje dentro das nossas igrejas, discute-se tudo num só conjunto de ideias: divórcio e novo casamento. E quando nós voltamos para a Escritura para ver o que ela de fato fala, ela abre excepcionalmente alguns pontos, e, como disse o pastor Tiago muito bem, a Escritura o faz por causa do nosso próprio coração, que é duro e empedernido, mas, de fato, essas cláusulas de exceção não apontam para um novo casamento. Apontam para a dissolução do anterior, e mesmo assim, de forma excepcional. Bom, nesse conjunto todo, eu creio que nós podemos refletir sobre a igreja de hoje, que está num conjunto sociocultural que é altamente hedonista, individualista, revisionista de quase tudo o que é verdade, relativizando tudo, e o ser humano cristão, ele também é tocado por essas questões. Sim. E quando nós temos, por exemplo, uma grande ênfase dada à permissão do divórcio, e nós começamos a ampliar as possibilidades do que era excepcional,
E um marido hoje acordar meio mal-humorado pode ser tratado como abandono da esposa, né? Numa interpretação exagerada, e isso poderia ser, vamos dizer, a justificativa para um divórcio. E imediatamente já a parte ofendida se vê no direito, e é um direito até mesmo bíblico, segundo alguns pensam, de contrair novas núpcias. E por aí nós vamos. Isso entra na igreja, historicamente falando, chega aos oficiais, chega aos púlpitos, e nós vemos hoje uma série de eventos permeando a igreja do Senhor Jesus, em que pessoas, pelos mais diversos motivos, casam-se e descasam-se com a maior naturalidade. Esse é o problema de banalizar o casamento. Exatamente. Eu sei que nosso tempo é bem pequeno e eu vejo que ele está chegando ao final, e achei interessante a posição de um e de outro, e eu gostaria de fechar esse tempo nosso pensando rapidamente no que eu considero uma das coisas mais graves do nosso dia. Algumas consciências se sentem bem confortáveis porque olha do ponto de vista jurídico, sócio-jurídico dos nossos dias, onde há uma permissividade para se contrair novas núpcias, mas o ponto nevrálgico para mim é a questão do arrependimento. Porque quando há um rompimento e uma das partes, pelo menos uma das partes, é culpada e contrai-se novas núpcias, isso é grave porque arrependimento é algo muito sério. E se alguém, normalmente eu vejo isso, alguém casa a segunda vez porque por qualquer motivo deixou o seu cônjuge, essa pessoa precisa de arrependimento. Eu vejo que a possibilidade de uma nova núpcia, também na linha de Moisés, no sentido de que um mal maior seja evitado. Qual é o mal maior? A prostituição. Então, eu acredito que, assim como no Antigo Testamento, o mal maior era trabalhado, ou seja, dá-se carta de divórcio para evitar a morte da própria pessoa, do cônjuge que foi abandonado, ou para evitar a própria prostituição. Então, aí nesse caso tem o novo casamento. Mas onde fica o arrependimento? Nesse sentido, é interessante falar, aqueles que estão nos ouvindo, você que casou de novo, você já olhou para trás, você já se arrependeu porque você não permaneceu no seu casamento, uma vez que você foi culpado disso? É uma pergunta importante, difícil. Eu penso também na parte inocente. Quer dizer, aqueles que foram abandonados, né, ou que sofreram algum tipo de violência. E acho que como pastores a gente precisa ter coração sensível e compassivo para com essas pessoas, claro, que sofrem muito por causa da violência que representou essa situação, né? Ou de abandono, ou de agressão, ou de desprezo e qualquer coisa assim que às vezes acontece no contexto do casamento. Certo. Então, nesses casos bem excepcionais em que há uma parte inocente, né, e que essa parte se viu ali prejudicada, né, e que não se vê esperança de qualquer tipo de reforma por parte daquele agressor. Por exemplo, casos em que a pessoa simplesmente abandonou, né, desapareceu do mapa, ou a outra pessoa já contraiu um novo casamento. Eu entendo que nesses casos, aquela pessoa inocente ela estaria livre para contrair novas núpcias, inclusive tendo em vista o argumento que o irmão trouxe aqui para a mesa, né? Mas o ponto é que é necessário, primeiro, que nós afirmemos o valor do casamento, que não permitamos que haja essa banalização, né, que se vê hoje, inclusive nas nossas igrejas, e que a gente tenha essa sensibilidade, cuidado e amor pastoral para com aquelas pessoas que estão vivendo esse momento, esse processo. Ok. Muito obrigado, pastor Joel.
Muito obrigado, pastor Tiago, essa conversa rápida, mas muito interessante, que dói, certamente dói. E quem sabe nós teremos outra oportunidade, se o Senhor Jesus quiser.